me explica uma coisa. Esse episódio do Pedro, ele está se refletindo? Existem sequelas? Porque, assim, foi um negócio completamente anormal. O Flamengo não tinha outra coisa a fazer senão mandar o cara embora. Eu acho até que demorou. Eu acho que a mensagem, se ele tivesse sido demitido no mesmo dia, teria sido muito mais impactante. Mas tudo bem, faz parte ali. Não, olha, primeiro a gente só precisa comprovar aqui, precisamos sentar, existem aspectos legais da história. Ok, né? Acho que teria sido melhor, mas não tinha outra coisa a fazer. Tá demitido, foi demitido lá o preparador físico Boxel do Sampaoli, mas ficou algum resquício, o Munique? Porque assim, eu sei que existe uma alteração no Flamengo, que tá jogando o Brasileiro, do Flamengo de Copas. O Flamengo da Copa do Brasil, o Flamengo da Libertadores, ele parece um Flamengo com fome, com sede. O Flamengo do Brasileirão parece que acabou de almoçar, sabe? Parece que acabou de almoçar, um banquete. Então, isso é só pela diferença de competições ou tem um resquício do episódio? Isso é um problema que já vinha acontecendo, né? E aconteceu, inclusive, depois daquela parada da data FIFA, aquele jogo contra o Red Bull Bragantino. E aí, na sequência, os jogadores tiveram Libertadores no Maracanã e negaram, disseram que não escolhem competição. O Bruno Henrique até esteve numa coletiva com o Sampaoli da Libertadores e pediu respeito, que eles são todos responsáveis e que vestem a camisa do Flamengo, enfim. Mas acho que isso é um reflexo, né, uma consequência de algo que já vem acontecendo na temporada. Sobre os resquícios do Pedro, acredito que no elenco não tem. Pelo que eu conversei com as pessoas e pelo que eu entendi, acho que o elenco superou isso aí, tanto que a gente viu um jogo contra o Olímpia pela Libertadores, que foi imediatamente depois um jogo diferente do que a gente viu ontem. Agora, resquícios com o Pedro ainda tem, né, André? O Pedro, ele acabou sendo multado, né, e também ficou fora do jogo contra o Olímpia, que foi o mesmo tipo de punição que o Flamengo usou com o Gabigol e com o Marinho e com o Vidal em atos recentes de indisciplina. Então, o Flamengo fez da mesma forma, fez a mesma punição para os quatro, não divulgou oficialmente essa punição para não expor o jogador. Então, assim, agiu com o Pedro da mesma forma que fez com o Gabi, com o Marinho e com o Vidal. Só que tem uma relação ali estremecida entre Sampaoli e Pedro, porque o Pedro acredita numa coisa, o Sampaoli acredita em outra, o Pedro não está satisfeito de não jogar, e aí ontem vale a gente lembrar que o Gabriel estava suspenso. Eu imagino que se o Gabi tivesse à disposição e estivesse 100%, não fosse uma questão de poupar, provavelmente o Pedro começaria a partida no banco de reservas, porque é a ideia de jogo do Sampaoli, o que ele pensa e o que ele acredita para o Flamengo principal. Então, ontem o Pedro foi reintegrado, até apareceu sorrindo, feliz na imagem, indo viajar, foi titular, mas ainda há uma relação estremecida. Essa semana se falou numa proposta do Benfica de 100 milhões de reais, e o Flamengo não quis nem escutar. O Landim falou, por exemplo, na inauguração do museu, que se algum time quiser conversar, paga a multa do Pedro, que seria algo em torno de 535 milhões de reais. Então, assim, ainda há alguns resquícios, né, algumas rusgas nessa relação Flamengo, Sampaoli e Pedro, que a gente vai precisar acompanhar. Mas para o elenco, isso já foi superado. O elenco fez uma exigência, que era que o preparador não estivesse ali. Muitos jogadores até se incomodaram com o fato do Pedro não aparecer no primeiro treinamento pós-acontecimento, mas isso acabou sendo superado ali pelo grupo. Agora tem uma outra questão, que é essa da postura, e aí tem uma fala do Sampaoli ontem na coletiva, que é muito importante, que ele diz assim: para mim o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante. Eu já estive no Brasil 2 vezes muito perto de ganhar, não ganhei, eu queria ganhar aqui, e eu acho que eu preciso ainda conseguir mudar isso na cabeça dos jogadores. A sensação que eu tenho vendo muitas vezes é que quando o jogo no Brasileiro se complica para o Flamengo, ou não se apresenta um jogo tranquilo, o Flamengo parece não ter interesse em reverter aquela situação, entendeu? Já estamos perdendo aqui? Então, sabe, é diferente da Copa, que se não reverter, tá fora da Copa. Então, assim, fica essa sensação lá, embora os jogadores neguem e sempre que perguntados eles falam a mesma coisa, que não escolhem competição, que não tem nada a ver. Ontem, novamente, essa postura se apresentou, que parece um desinteresse pelo jogo. Já não vai sair nada, sabe, desse mato, não sai cachorro, como dizia minha avó.
Então, vamos terminar aqui. E essa é uma sensação que fica, e aí é um outro problema que acho que nada tem a ver com essa questão do Pedro. É importante a gente destacar duas coisas aqui. Primeiro, o Flamengo no Brasileiro tem uma vitória nos últimos 5 jogos. Uma vitória nos últimos 5 jogos. Que foi a vitória sobre o Atlético. Essa aqui o Flamengo vira, do episódio do Pedro. Uma vitória nos últimos 5 jogos. E o outro detalhe é que o Boxel estava completamente equivocado. Completamente. Ele errou nível, assim, absurdo. Tinha que ser demitido mesmo. Mas o Pedro também errou. Então, assim, não dá pra gente, né, passar pano pro Pedro. Não dá. O Pedro é um atleta profissional que ganha um baita salário, até onde eu sei, ganha em dia, ganha bonitinho. Ele não pode se recusar a uma determinação da comissão técnica, né? Ô, Monique, próximo jogo do Flamengo é? Olímpia, quinta-feira, no Paraguai, que vai ser um jogo duríssimo, porque o Flamengo sai daqui com 1-0 só, e o Olímpia ontem meteu 5, se eu não me engano. E é isso, né? Fora de casa, decidir fora de casa vai ter que ser outro espírito, outra situação. O Flamengo deve ter as voltas do Léo Pereira e do Felipe Luiz, que ficaram fora de novo aí. Ontem fizeram trabalhos específicos. Gabi e o Arrasca estavam suspensos. E vai ser um jogo muito duro, porque o Flamengo, como acabou se classificando em segundo lugar, vai ter que decidir fora de casa e não fez uma vantagem muito grande, né? Então, num momento ainda delicado, de muitos questionamentos sobre o trabalho do Sampaoli, não vai ser um jogo fácil. E depois, no domingo, tem o São Paulo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, reencontro com o Dorival Júnior. Então, uma semana cheia de aquelas historinhas, sabe? Sim. Sim. O Olímpia foi 5, sim, mas foi 5-3 em cima do Guarani. Eu não sei se eles estavam jogando gol a gol, né? Assim, o que pode ser de vantajoso para o Flamengo é que o Olímpia vai ter que sair um pouquinho, né? Diferente da postura que teve no Maracanã, porque precisa buscar o resultado, afinal de contas o Flamengo tem uma vantagem mesmo que mínima. Vamos ver como é que vai ser, né? Se vai ser o Flamengo das Copas mesmo e se vai conseguir voltar do Paraguai com essa classificação, e aí depois pode ter um Fla-Flu pela frente na Libertadores, que aí vai ser outra história, né?